Paz, meu irmão, paz, minha irmã. Olha nós aqui, último Sala Pastoral de 2022. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um ano, onde Deus nos deu muitas vitórias. Foram muitas lutas, mas também muitas vitórias para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para reafirmar a nossa confiança em Cristo Jesus. É isso aí, Sala Pastoral, encerrando 2022, e eu gostaria de perguntar a você, como você está, como a tua família se encontra neste momento, neste final de ano, e eu gostaria de contar também com a tua ajuda. Sabe por quê? Porque neste final de ano você pode nos ajudar. Envia o link do programa, você pode curtir também, deixar o teu comentário. Estamos juntos para o último Sala Pastoral. Nós tratamos nesta última série da Bíblia Sagrada. Biblicamente, nós temos a intencionalidade que o povo promessista seja um povo da palavra. Como eu sempre digo, da palavra e do poder. Contamos com você, lendo a Bíblia, pregando a Bíblia e compartilhando os programas da TV Viva Promessa. Vamos fazer assim? Nós vamos para um rápido intervalo. São 15 segundos. Você vai pegar, celular na mão, envia o link e eu volto contigo em 15 segundos depois da vinheta. Olha nós de volta aqui no Sala Pastoral. Você compartilhou o link? Uma outra pergunta, você leu a Bíblia nessa semana? Então coloque no dever de casa desta última sexta-feira. Eu li. Qual livro você leu? Carta? Qual porção da Bíblia você leu nesta semana? Compartilhe com a gente. Deixa aqui o teu comentário. O teu comentário é importante para nós do Sala Pastoral e para o nosso staff, para o pessoal aqui da TV Viva Promessa. Tá joia? Contamos com você. Deixa aqui, eu li o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel é muito extenso, pastor. Então você pode ler Tiago, você pode ler um livro menor, Amós, enfim, você pode ler um livro do Antigo Testamento, uma carta, um evangelho, um Novo Testamento, enfim, deixa aqui o teu comentário. Vamos para o nosso estudo de hoje. Quantos deuses tem no mundo? Quantas religiões tem no mundo? Quantas universidades tem no mundo? Quantos seres humanos, quantos bilhões de homens e mulheres tem no mundo? Quantos países tem no mundo? Quantas etnias tem no mundo? Quantas igrejas tem no mundo? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque algumas pessoas me falam, Pastor Adel, como compartilhar o Evangelho com tantas nações do mundo, com tantas igrejas, com tantas religiões, com tantos secularizados, ateus, agnósticos, com tantos desigrejados, com tantas culturas, com tantos deuses? Como compartilhar o Evangelho? Se nós pegarmos só a primeira pergunta, e eu iria fazer uma referência à Índia, por exemplo, quantos deuses tem na Índia? Como exemplo, a Índia tem 3 milhões de deuses. Bom, é o que falam, 3 milhões de deuses. Se você falar de Jesus, Jesus seria mais um deus neste panteão de deuses, 3 milhões e um. Agora, quando nós olhamos para o mundo, para as religiões, para as universidades, para o secularismo, para esta geração líquida, mutável, constantemente mudança e alteração, será que nós temos resposta para o mundo? Será que o povo cristão tem resposta para o mundo? Será que você tem resposta para esse povo pós-moderno?
Sim, nós temos resposta. E qual é a resposta que nós temos para o mundo? Nós temos uma mensagem inspirada por Deus, soprada por Deus, comunicada por Deus aos seres humanos. A mensagem que nós cristãos temos não é uma mensagem comum, não é uma mensagem simples, é a mensagem comunicada por Deus. Deus soprou sua palavra para a humanidade por meio de profetas, apóstolos, reis, sacerdotes, homens que foram escolhidos ao longo do tempo para recepcionar a palavra de Deus, registrar a palavra de Deus e alguns, posteriormente, para ensinar a palavra de Deus. Será que nós temos resposta para este mundo? Sim, temos. Eu gostaria de encerrar esta série, esta jornada, este ano, dizendo para vocês, o povo cristão tem uma mensagem salvadora. O povo adventista da promessa tem uma mensagem. Esta mensagem é a mensagem do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando o Sala Pastoral, não importa o quão descrente é a cultura, não importa quão sincretista seja a cultura, não importa, a Igreja de Jesus tem a mensagem certa. E esta mensagem é a mensagem inspirada por Deus. Eu gostaria então de iniciar com uma leitura da palavra de Deus que está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso somente o 16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A inspiração é o ato de Deus insuflar ou soprar sua vontade na mente dos autores sagrados. Pedro vai dizer na sua carta, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, Pedro vai dizer assim, olha: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos. E aqui está uma palavrinha. Essa palavrinha, quando ela foi escrita por Pedro, ela tinha o sentido de insuflar, ou soprar, ou encher. A palavrinha, o termo é tiapneustos, do grego. Nenhuma palavra é de particular interpretação, mas homens falaram impelidos, ou cheios do Espírito de Deus. Então, por que nós temos a mensagem para o mundo moderno, pós-moderno? Porque esta mensagem foi soprada por Deus. A mensagem que nós temos é a resposta para o mundo, porque ela foi soprada por Deus. A Bíblia, então, é inspirada por Deus. E ela tem algumas características. Eu vou citar algumas aqui rapidamente. A Bíblia é verbal. Nela, Deus fala. Tiago, coloca aqui para nós, olha. A Bíblia é verbal. Primeira característica. Segunda, ela é plena ou plenária, de Gênesis a Apocalipse. 66 livros. Ela é autoritativa. Por quê? Porque Jesus confere autoridade à Bíblia, ela mesma confere autoridade a ela. A transformação que o Evangelho causa no homem autoriza a Bíblia, dá autoridade à Bíblia, autentica a Bíblia. E por fim, a Bíblia é inerrante. Então a Bíblia é verbal, plenária, autoritativa e inerrante. E como a Igreja da Promessa enxerga as Escrituras Sagradas? Falei no programa passado sobre a revelação. Agora eu vou falar sobre a inspiração. Olha, a Igreja Adventista da Promessa crê e prega a posição ortodoxa, que falamos lá no programa anterior. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, única regra de fé e prática para o ser humano, de todos os tempos e de todos os lugares. Então a Bíblia é inspirada por Deus. Nesta compreensão, nós entendemos que a Bíblia é inspirada por Deus. Deus sopra a sua vontade, o seu pensamento na mente do autor bíblico, do autor sagrado. O registro dessa revelação, daquilo que estava oculto, o registro para que os seres humanos pudessem conhecer a Deus,
este processo de revelação e da escrita, nós vamos entender como a revelação de Deus para as pessoas. Nós vimos que a revelação ela é geral, natureza, providência, história, e a revelação é especial através de sonhos, visões, através de atos miraculosos e a plena revelação de Deus que é Cristo Jesus. Então nós temos a inspiração, Deus sopra a sua vontade, a revelação, Deus manifesta a sua vontade, e quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós compreendemos a Bíblia por um ato espiritual. Ninguém entende a Bíblia do ponto de vista humano, vai ser um pesquisador da Bíblia, mas compreender a mensagem salvífica, somente aqueles que são iluminados e iluminadas pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é inspiração, revelação e iluminação. Ambos vertem de Deus. Por isso nós cremos que esta é a resposta para a humanidade. Bom, eu gostaria de destacar 4 características principais, maiores características da Bíblia Sagrada. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. É clara. Nós vamos encontrar Pedro dizendo que Paulo escreveu textos difíceis. Sim, tem textos difíceis, escatológicos, Daniel, Mateus 24, Mateus 25, Apocalipse, tem textos difíceis, mas para a salvação a Bíblia é clara. Então qual a grande característica da Bíblia? Clareza. Ela é clara para a salvação. Segunda grande característica da Bíblia, a Bíblia é necessária. Sem Bíblia não tem igreja, irmãos. Sem Bíblia a igreja se torna animista, espiritualista. Sem Bíblia a igreja caminha para o espiritismo ao longo dos séculos. Por quê? Porque todos os grupos que não têm as Escrituras Sagradas ao longo da história, de alguma forma, eles vão inserir crenças que contrariam as Escrituras, crenças que contrariam os ensinos de Jesus, que contrariam os ensinos proféticos, que contrariam os ensinos dos apóstolos. Então a Bíblia é clara, a Bíblia é necessária para conhecer a Jesus e para viver de acordo com a vontade dele. Por isso que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é suficiente. Nós não precisamos de livros sagrados, de autores e autoras sagrados e sagradas. Nós não precisamos de profetisas. Nós temos a Bíblia como palavra suficiente de Deus. A Bíblia é clara, a Bíblia é necessária, a Bíblia é suficiente. E por fim, a Bíblia é a autoridade máxima. É a autoridade de Deus. E se o governo editar uma lei para a gente não ter mais culto, você vai desobedecer a ordem governamental. É desobediência civil. É isso que nós temos na Bíblia. Todas as vezes que os governantes se opõem à Bíblia, se opõem à vontade de Deus, nós ficamos com a palavra de Deus. Pedro, Paulo, João, Tiago, todos eles viraram as costas para o império, quando o império foi contra a palavra de Deus. E para nós também. E os sabatistas dos Estados Unidos no final do século XVIII para o começo do século XIX, na Califórnia, teve a lei dominical, onde foi proibido guardar o sábado, teria que guardar o domingo. Muitos sabatistas foram presos. Foram presos lá na Califórnia. Por quê? Porque nós ficamos com a palavra de Deus. E quando a Rússia estabeleceu 8 dias, a Alemanha Oriental estabeleceu 8 dias para a semana, os cristãos ficaram com a palavra de Deus, eles continuaram obedecendo a palavra de Deus. O ciclo semanal é assim, os cristãos fazem a vontade de Deus. E os crentes chineses? Agora nós temos milhões de crentes chineses em subsolos, eles ficam com a palavra de Deus. Os governos vão contra a palavra de Deus, mas nós ficamos com a palavra de Deus. Por quê? Porque ela tem autoridade que verte de Deus. Então, para nós, não crer na Bíblia é não crer em Deus. Desobedecer aos seus ensinos é desobedecer a Deus. Por ser a palavra de Deus, seu conteúdo vem acompanhado da autoridade do próprio Deus.
Por que eu acredito que a Bíblia é a resposta para o mundo? Por que eu acredito que a igreja tem a resposta para o mundo? Porque nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus. E para o seu patrão incrédulo, difícil, a Bíblia é a resposta. E para o seu parente, a Bíblia é a resposta. E para aquele jovem ateu, a Bíblia é a resposta. Mas ele não crê, não importa. A Bíblia é a resposta para todas as pessoas. Não é porque a sociedade está caminhando para distante de Deus que a Bíblia deixa de ser palavra ou resposta. As pessoas podem não buscar estas respostas, mas ela é resposta para a humanidade. Cabe a nós transformarmos esta resposta nas perguntas que elas estão fazendo. As pessoas fazem perguntas. Às vezes a nossa exposição não é resposta para as perguntas, por isso elas não estão escutando. Mas eu e você podemos de alguma forma transformar essa resposta para as grandes perguntas que os jovens, adolescentes, irmãos e irmãs, pessoas secularizadas, agnósticas estão fazendo nesse tempo. A Bíblia é a resposta para esse tempo. Amém? Você crê que a Bíblia é a palavra, é a resposta para esse tempo? É inspirada por Deus? É isso aí. Nós, adventistas da promessa, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Ele. Bom, a Bíblia não é um livro teórico, é um livro de natureza prática. A Bíblia é um livro de natureza prática. Ah, mas será que ela não tem regras antiquadas demais? Olha, vocês já ouviram? Tem que atualizar a Bíblia, uma releitura da Bíblia, tem que modificar a Bíblia. Não precisa de nada disso. Não precisa, porque a Bíblia é de natureza prática. Aquilo que tem aqui é para ser praticado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, enfim. Romanos capítulo 15, verso 4, Paulo vai dizer: pois que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo que foi escrito lá no passado, foi escrito para nós, para esta geração. Então, o que dantes foi escrito é a resposta também para essa geração. A Bíblia é útil e proveitosa por dois motivos. Eu quero destacar esses dois motivos. O primeiro deles, porque a Bíblia ensina a doutrina certa. Então não tem filosofia, não tem teoria, não tem fundamentação que tenha a verdade. A verdade plena é a Bíblia. Então a Bíblia ela vai ensinar a doutrina certa. Doutrina certa. É isso que Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Ele vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então nós temos a doutrina certa. Em primeiro lugar, a Bíblia tem a doutrina certa. Em segundo lugar, a Bíblia mostra a conduta certa, a prática certa, o viver certo. As mudanças têm acontecido com grande rapidez, com muita rapidez na sociedade. Todos os dias nós somos impactados pelas mudanças que acontecem no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da ética, no campo dos costumes. As mudanças, elas acontecem a toda hora, especialmente no Brasil em que nós vivemos, no Ocidente em si. A Europa muda constantemente, o Brasil vai atrás, Argentina, Uruguai, Chile, alguns dos países, digamos, mais que mudam, né? Mais avançados nessas mudanças aí dos últimos anos. Agora, a Bíblia continua sendo útil para mostrar a conduta certa. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, a Bíblia Viva vai dizer o seguinte, olha, a Bíblia foi nos dado para fazer compreender o que está errado nas nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto, o que é certo. Então a Bíblia ensina, olha, doutrina certa, crença certa, isso aqui. Conduta certa, isso aqui. Para nós cristãos, a Bíblia tem então o ensino correto,
Doutrina correta, prática correta. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 2:12. E pode nos tornar sábios para a salvação mediante a fé em Jesus. Ela pode tornar o ser humano sábio para a salvação. Então nós temos a Bíblia como palavra, como resposta inspirada por Deus, soprada por Deus à humanidade, para mostrar a crença correta e a prática correta. Caminhando aqui para o final, para a nossa oração, eu gostaria de destacar algumas coisas aqui para vocês. Bom, no tempo do apóstolo Paulo, ele enfrentava os deuses gregos, ele enfrentava os deuses romanos, o paganismo, ele enfrentava com a palavra de Deus. Ele enfrentava também os judeus. Então Paulo enfrentava os pagãos e os judeus, que eram os seus irmãos da antiga prática religiosa do apóstolo. Então o apóstolo enfrentava judeus e pagãos. O coração do ser humano tinha um oco, e Paulo enfrentava com a palavra de Deus. Então, o primeiro século, Paulo não modifica a palavra, Paulo não atualiza a palavra, Paulo prega a palavra. E ele fala para Timóteo: prega a palavra, Timóteo, em tempo e fora de tempo, porque a palavra era a resposta para a cultura greco-romana. Quando nós chegamos na Idade Média, nós vamos encontrar outras demandas na sociedade. Tem um autor chamado Brian Muller. Ele fez um artigo sobre o mundo pós-moderno e ele vai dizer o seguinte: o apóstolo Paulo vai enfrentar tudo na sua época com a palavra de Deus. Paulo vai dizer que ele derrubava raciocínio e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levava cativo todo pensamento e obediência a Cristo. 2 Coríntios 10, versículo 5. Então, na sociedade do primeiro século da era cristã, Paulo vai morrer na década de 60, ele enfrentava com a palavra de Deus e dizia: tem que levar cativo tudo, cultura, religião, ciência, filosofia, tudo precisa estar curvado diante da palavra de Deus. A cerviz precisa estar dobrada diante da palavra de Deus. Quando a gente chega na Idade Média, a sociedade estava centrada em Deus e na lógica. São Tomás de Aquino, Deus e na lógica. A igreja dominou o pensamento ocidental por 1000 anos aproximadamente. Porém, o pecado era o mesmo no coração do ser humano. E como os crentes da Idade Média enfrentaram as oposições? Olha aqui, olha. Enfrentaram com Bíblia. Enfrentaram com a palavra de Deus. Quando a gente chega na época moderna, né? A época moderna, ela centrou-se na realidade externa do indivíduo. O coração deste homem era oco. Então, o coração da época do Novo Testamento, até a década de 60 que Paulo viveu, o coração era oco. O pessoal da Idade Média, coração oco. E o pessoal da era moderna, o coração oco. Como que os pastores enfrentaram o período moderno? Com a resposta de Deus. E agora que nós estamos vivendo na chamada era pós-moderna, onde o ser humano vive em constante mutação, em constante mudança, tudo está mudando. Tudo é muito líquido, nada é sólido nesse tempo. Como que os seres humanos enfrentam, ou como os cristãos enfrentam esta era pós-moderna? Nesta era em que nós estamos vivendo, eu gostaria de destacar a resposta do mesmo autor, como nós devemos enfrentar este tempo. Ele vai dizer o seguinte: os cristãos podem adentrar confiantes na era pós-moderna, sabendo que eles têm o autor da verdade e o repositório divino da verdade especial, revelada, a Bíblia, do lado deles. Nós podemos enfrentar, irmãos e irmãs,
missionários e missionárias, obreiros e obreiras, nós podemos enfrentar esse tempo turbulento, líquido, nada se firma. Nós podemos enfrentar sabendo que a Bíblia está do nosso lado, porque nós temos a mensagem inspirada por Deus, nós temos a mensagem soprada por Deus. Como nós vamos enfrentar? Sabendo que a Bíblia está do nosso lado. Continua ele. Na cosmovisão cristã, a verdade é absoluta, objetiva, proposicional e eterna, e não simplesmente relativa, subjetiva, experimental e efêmera. A Bíblia continua sendo a palavra absoluta de Deus, de Yahvé, resposta para a humanidade caída. E ela pode confrontar-se com qualquer sabedoria humana. Universidades europeias, as grandes universidades da Europa. Lisboa, Madrid, Roma, Alemanha, Berlim, Londres, as grandes universidades. E muitos não creem, a maioria não crê. O autor diz que nós podemos enfrentar a sabedoria humana com a palavra de Deus e sair vitoriosa, porque através dessa cosmovisão humana, o mundo não conhece e nunca virá a conhecer ou compreender o Deus verdadeiro. Porque nós podemos enfrentar a grande sabedoria das universidades, Universidade de Salamanca, 1200, primeira turma de teologia. Porque nós podemos enfrentar as grandes universidades da América do Sul, as mais potentadas universidades da América do Norte. Porque nós cremos que esta palavra é imutável, que esta palavra nos conduz à salvação, que é a resposta de Deus para a humanidade. Como nós vamos enfrentar esse tempo difícil? Com a palavra de Deus. Como disse Paulo, 1 Coríntios 2,16, a parte B, nós temos a mente de Jesus. Nós temos a mente de Cristo, irmãos. Se você é um homem da palavra, você tem a mente de Jesus. Se você é uma mulher da palavra, você tem a mente de Jesus. Seja um homem ou uma mulher orientado e orientada pelas Escrituras Sagradas. Em todo o seu viver, e pregue para essa geração pós-moderna as boas novas de Cristo Jesus. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus de Nazaré. O mesmo Espírito que estava sobre o apóstolo Paulo. O mesmo Espírito que estava com Pedro. O mesmo Espírito que estava com João. O mesmo Espírito que estava com os pais da igreja. O mesmo Espírito que estava com os reformadores no século XVI. O mesmo Espírito com os grandes avivalistas da Inglaterra e dos Estados Unidos. O mesmo Espírito que estava com os pioneiros adventistas da promessa. É o mesmo Espírito que está sobre nós em 2022. É o mesmo Espírito que estará conosco em 2023. Eu creio nessa verdade. Você crê? Você crê nessa verdade, meu irmão, minha irmã? Pregue para esse povo, pregue nesse tempo. Pregue nesse tempo. Quem faz a obra é o Espírito de Deus. É muito moderno, não importa. Não importa. Santo Agostinho era moderno para o seu tempo, se converte. John Wesley era moderno, pertencia ao grupo santo de Oxford. Foi convertido lendo Romanos, numa casinha dos irmãos moravianos. Não importa. Os grandes homens de Deus, David Brenner, também a palavra de Deus o converteu, um jovem universitário rebelde. Eu poderia citar dezenas deles que se converteram, modernos, se converteram pela palavra de Deus. É isso. Nós cremos que esta palavra é dele, não é nossa. Se for palavra do Adelmilson, não converte ninguém. Mas a palavra de Deus é poderosa. Eu quero terminar 2022, eu quero terminar o Sala Pastoral admoestando, incentivando, animando você a compartilhar essa palavra. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, o Espírito de Deus está sobre mim, é o Espírito que está sobre você. Você crê? Você crê que o Espírito está sobre você? Então você vai pregar a palavra. 2023 vem aí. Nós vamos pregar a palavra. A Igreja da Promessa está entrando no modo missão, meu irmão. Minha irmã, nós estamos entrando no modo missão. Não modo manutenção.
só manter a estrutura. Não, o modo missão, nós estamos aqui para uma missão. Deus está fazendo uma obra nessa igreja. Seja bem-vindo a esse modo missão. Nós vamos pregar o Evangelho, porque o Espírito está sobre nós. A mensagem que o Senhor nos deu é poderosa para curvar pensamentos cativos à vontade de Deus. Quem era Paulo? Se converte. Quem era Moisés? Se converte. E os grandes homens da Bíblia? Todos curvando-se diante do Senhor. Deus faz com que essa mensagem altere, mude, transforme os corações. Não importa onde essa pessoa se encontra, Ele pode transformar. Quem sabe eu estou falando para uma pessoa hoje, entrou por acaso aqui no YouTube e caiu neste programa. O Espírito de Deus quer transformar você. O Espírito do Senhor pode fazer de você um missionário. Pode fazer de você uma missionária. Dias atrás, eu vi uma pregação de um pastor que trabalha com refugiados. Ele contava uma história que numa região em que ele estava no Oriente Médio, ele conheceu uma menina de 16 anos. E essa moça de 16 anos, ela era crente nova. E ela o convidou para conhecer o grupo que ela estava ministrando. E ele foi num lugar difícil, um lugar periférico, e quando ele chega lá, a moça começou a cantar um corinho. E crianças saíram daqueles becos de refugiados, das cabanas, cantando o mesmo corinho. E mulheres saíram dali cantando o mesmo corinho. Ela fez, num galpão, onde era um galinheiro, mandou concretar, colocar um piso, e no galinheiro ela fez uma igreja. Uma moça recém-convertida estava pregando e evangelizando centenas de pessoas no galinheiro. Deus pode usar um galinheiro para salvar pessoas. Deus pode usar uma menina recém-convertida para salvar pessoas. Quanto mais você que é experimentado, quanto mais eu e você que somos experientes na palavra, temos anos de jornada cristã, Deus está salvando, meu irmão. Minha irmã, Deus está salvando. Pregue esta palavra. Ele pode transformar o galinheiro numa igreja. Ele pode transformar o fundo da sua casa numa igreja. Ele pode transformar a sala da sua casa numa igreja. Que 2023 seja o ano da virada, o ano da mudança, o ano da missão. Para a tua igreja local, para a tua família, para a tua casa e para a Igreja Adventista da Promessa. Vamos a Ele em oração? Pai, eu te agradeço pelo ano de 2022, graça e misericórdia nos acompanharam. O Senhor foi bom, misericordioso, a igreja cresceu, prosperou, a Igreja da Promessa tem tudo, meu Deus, para avançar em 2023. Meu Deus, eu oro pedindo ao Senhor que a mensagem inspirada, soprada, que foi, ó Deus, poderosa para os meninos da Babilônia, aqueles 3 garotos, mais Daniel, poderosa para mantê-los fiéis aos princípios do Senhor na Babilônia. A mesma mensagem que manteve, ó Deus, os teus filhos e filhas no cativeiro, no exílio posterior à Babilônia. A mesma mensagem que manteve o povo do Senhor unido no Novo Testamento. Que seja a mensagem para a Igreja da Promessa nesse tempo. Que possamos pregar esta palavra com contundência, sabendo que o Senhor pode transformar lugares improváveis em uma igreja cristã. Pode ser a nossa sala, pode ser um lugar simples do bairro, como eu disse no testemunho que eu ouvi, pode ser um galinheiro se transforma numa igreja que salva muita gente, que abriga muita gente, muitas crianças e mulheres. Faça da Igreja da Promessa uma igreja missionária, no modo missão. Ative o modo missão nessa igreja, em nome de Jesus. Pai de amor, eu oro para que 2023 seja um ano abençoador, um ano frutífero para todos os nossos irmãos e irmãs. Que as famílias sejam felizes, realizadas, prósperas e que possam também, ó Deus, compartilhar de tudo que o Senhor tem dado a elas, compartilhar com as demais pessoas. Em nome e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Meus amados irmãos, estamos chegando ao final dessa série. É a nossa última participação em 2022. Em janeiro de 2023, nós vamos reprisar
alguns programas do Sala Pastoral. Você que não acompanhou todos os programas, você poderá acompanhar conosco todas as sextas-feiras, às 20 horas, reprise aqui do Sala Pastoral. Nós voltaremos com programas inéditos a partir de fevereiro. Mas não deixe de acompanhar. Se você tem tempo, se você tem condição, acompanhe os programas do Sala Pastoral, os demais programas da TV Viva Promessa. Se você sentir no coração de abençoar a TV Viva Promessa, amigosdamissão.org, faça uma oferta. Você pode ajudar mês a mês, pode ajudar com a única oferta, ajude esta obra a ir mais longe, ajude as ações humanitárias da igreja. Todas as vezes que você oferta para a TV, você está abençoando os programas e as ações humanitárias. Lá em Rondônia, Rolim de Moura, Plantando Esperança Rolim de Moura, Plantando Esperança Tajapuru, lá em Breves, no Pará, em Melgaço, na verdade, o município de Melgaço, no rio Tajapuru. Então nós temos 2 projetos que são subsidiados parcialmente por essas ofertas, junto com outros parceiros que nos ajudam, amigos da missão. E você pode comprar o livro para nos ajudar em Paragominas, no Pará, a construir a igreja. Vamos lá. Em janeiro nós não teremos o programa inédito, mas nós teremos uma semana de oração. Por quê? No dia 24 de janeiro de 2023, a Igreja da Promessa completará, com a graça de Deus, 91 anos. Será o nosso último ano da gestão, a nossa gestão 2020-2023, será a nossa última comemoração da gestão. Eu estarei em alguns lugares, terceiro final de semana de janeiro, estaremos lá em Pernambuco, depois estaremos no último em Brasília, o 1º de fevereiro, Mato Grosso, enfim, temos uma agenda extensa. Em março iremos para a Ásia, enfim, depois para a África, temos uma extensa agenda em 2023. Deus está fazendo uma grande obra nesta igreja e nós vamos acompanhando as grandes obras miraculosas, maravilhosas de Deus. Para isso nós precisamos orar. Então nós vamos fazer uma semana de oração. Começa no dia 17. Nós vamos orar por todas as convenções do Brasil, Paraguai e Argentina, que fazem parte da Aliança Mundial Promessista, e por todos os países que a Junta de Missões Brasil administra. Então no dia 17, nós vamos orar pelas convenções do norte do Brasil. Nós temos Convenção Norte com sede em Belém. Pastor Francileu, prepare o povo. Dia 17 é a oração pela Convenção Norte. Pastor Ageu, prepare o povo do Baixo Amazonas. Sede em Santarém. Dia 17, começaremos ali a oração pelo Baixo Amazonas. Pastor Marcelo, prepare o povo do Amazonas, Roraima, para o dia de oração especial pelo norte do Brasil. Então nós vamos orar pelo Pará, onde nós temos uma convenção em Belém, e também no Amapá. A nossa convenção Baixo Amazonas tem sede no Pará, que é Santarém. A nossa convenção amazônica tem sede em Manaus, compreende ali parte do Amazonas e o estado de Roraima. E também pastor Hamilton, com sede lá em Ji-Paraná. No dia 17 estaremos orando pela Rondoacre, que é o estado de Rondônia e Acre. No dia 18 nós vamos orar por mais um grupo de convenções. No dia 19, no dia 20, 21, 22, 23 e 24. 24 nós estaremos juntos. A TV Viva Promessa vai coordenar essa campanha, essa jornada de oração. Todos os dias, às 20 horas, nós teremos alguém aqui orando com vocês, tá bom? Você vai participar conosco. Vamos orar com os nossos irmãos do exterior, da África, da Ásia, América do Sul, Europa. É tempo da promessa orar. Vamos começar 2023, uma semana de oração pelo avivamento da igreja, pela missão da igreja, para que esta igreja chegue aos confins da terra. Amém? Posso contar com você? Então é isso. Em janeiro, teremos uma semana de oração e contamos com todos vocês. Em fevereiro, voltamos com sala pastoral, com programas inéditos e contamos com a oração de vocês, com a dedicação de vocês e o empenho de vocês. Meus irmãos, foi muito bom passar todas as sextas-feiras com vocês neste ano.
Que Deus lhes abençoe. Receba o nosso abraço, o abraço de nossa família, o meu abraço, da Angélica, minha esposa, o Pedrinho, meu filho mais velho, a Ana Clara, minha filha. Receba o abraço de nossa família. Que Deus lhes abençoe. Um abraço, um ósculo santo, a paz do Senhor Jesus e até a nossa semana de oração. Se bem que sexta-feira às 20 horas o Sala Pastoral estará com reprise. Deus abençoe, um abraço, fique com Deus, feliz 2023.